boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje com o deputado federal do estado de Pernambuco, deputado Fernando Rodolfo, do PL. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço, Sandro, a oportunidade de estar aqui conversando com os seus telespectadores e com um povo que valoriza muito, né, a cultura do nosso Nordeste, que valoriza os feitos do nosso Nordeste. Eu venho do Nordeste trazendo comigo aqui para o Congresso Nacional o sentimento, né, de justiça social, o sentimento de valorização do homem, da mulher, trabalhador, trabalhadora, e isso tem pautado o nosso mandato aqui. Deputado, em que pese o senhor está no seu primeiro mandato, né? Poderia ser considerado um novato na Câmara, mas o senhor chegou com uma certa maturidade política, porque enquanto algumas figuras já conhecidas no cenário político da região Nordeste foram por enfrentamento ao governo federal, o senhor desde sempre tem tido cuidado de estar defendendo o interesse da população sem entrar nesses choques ideológicos, né? Como é que o senhor faz a avaliação do seu mandato indo para quase 2 anos? Como é que o senhor avalia esse período que o senhor está aqui em Brasília? Olha, Sandro, a grande diferença é que eu não cheguei aqui em Brasília fruto de uma vitória eleitoral porque um pai ou um parente meu não pôde se candidatar por ser ficha suja. Infelizmente, essa é uma realidade. O sujeito se elege deputado, rouba tanto aqui em Brasília e fica inelegível e coloca um filho. O filho que não entende nada de política, quando chega aqui, na verdade, só coloca a digital lá para votar e quem exerce o mandato é o pai. Eu trago comigo a experiência da minha vida inteira. É uma vida que eu construí ao custo de muita luta, né? A minha experiência no jornalismo me proporcionou essa maturidade, como você diz, né? A gente, antes de começar essa entrevista, falava de alguns episódios que eu já vivi na minha vida em função do jornalismo investigativo. Ora, eu já me infiltrei numa quadrilha de empresários no estado de Sergipe que fraudava a licitação. Então eu sei como se faz para roubar o dinheiro público da merenda escolar, por exemplo. E apresentei projeto de lei que fecha as brechas que o jornalismo me oportunizou conhecê-las. Eu trago aqui a experiência, por exemplo, de uma máfia de clínicas para dependentes químicos, né, que se aproveitam da fragilidade do dependente para ludibriar famílias, e a gente já tem projeto de lei nesse sentido. São alguns exemplos que me dão a condição de exercer um mandato com o pé no chão, né? Então, a experiência de vida que me trouxe até aqui me favorece nesse momento. Estou há 2 anos no mandato, acho que já cumprimos muito do que foi prometido na campanha, dos compromissos que foram firmados na campanha eleitoral, e essa é a grande diferença, chegar aqui e retribuir a confiança que foi depositada nas urnas com trabalho. Nós estamos conversando com o deputado Fernando Rodolfo, do PL do estado de Pernambuco. Eu não fiz essa apresentação anteriormente, mas o deputado, um brilhante repórter, e já se meteu em cada uma para poder trazer a verdade dos fatos aos cidadãos que vocês não imaginam. E ele está fazendo a mesma coisa aqui na Câmara Federal. O senhor andou visitando escolas, hospitais no interior de Pernambuco. O senhor tem sido um fiscalizador contundente. Em relação à Covid-19, essa pandemia, muitos prefeitos têm se aproveitado também com esse farto recurso, dinheiro público, podendo comprar sem licitação. No nosso estado, Pernambuco, por exemplo, a prefeitura lá da capital pagou por respiradores que não chegou. O senhor está acompanhando de perto isso? O senhor acha que vai haver punição para essas pessoas que estão matando os nossos concidadãos? Olha, nós estamos no Brasil. Infelizmente, o Brasil não é um país sério. Porque num país sério, esse tipo de coisa não aconteceria. Um prefeito de uma capital importante, como é o Recife, comprar respirador para porcos, respiradores que a Anvisa já disse que não poderiam ser utilizados em humanos, foram comprados com dinheiro público. E aí não dá em nada, até agora não deu em nada. Num país sério, o prefeito já era para estar preso, né? A gente vê casos aí de cidades menores, que estão distantes da grande mídia, onde a prefeitura recebeu 2 milhões de reais para investir nas ações de combate ao coronavírus, e o que fez foi instalar uma pia com um pedaço de cano no meio da feira livre e 2 barreiras sanitárias.
Quer dizer, para onde foi esse dinheiro? A gente está falando da realidade nua e crua do país. Sabe, eu acho que, lamentavelmente, esses prefeitos vão passar imunes por isso, porque se fosse para prender político ladrão nesse país, faltaria cadeia. Teria que botar num navio e afundar. O deputado Davi Maia, do estado de Alagoas, que está à frente de uma CPI mista interestadual, ele falou isso semana passada aqui. Ele disse que não entende como que governadores da região Nordeste ainda não estão presos, né? Porque, segundo ele, o que o consórcio Nordeste está fazendo é algo inacreditável. O senhor tem informação a respeito do consórcio Nordeste? Quanto custa ao estado de Pernambuco para participar desse consórcio? Já foi algum benefício, o senhor sabe de algum benefício que o consórcio Nordeste tenha levado para o seu estado, deputado? Eu não conheço, eu posso até estar sendo aqui leviano, de fato, realmente eu não conheço nenhum benefício que esse consórcio tenha levado para o meu estado de Pernambuco. O que eu posso lhe afirmar aqui com absoluta certeza é de que o povo de Pernambuco perdeu a confiança no governo que está instalado lá. Perdeu a confiança por muitas razões, por muitos fatos que a história mostra, né? Muita corrupção. Não é concebível que um governador mande fechar uma delegacia que está investigando corruptos. Não é concebível que um governador mande fechar uma delegacia e tirar a delegada de lá só porque ela estava prestes a prender seus aliados. Aí parece que está num país de mentirinha. Eu, de fato, não conheço os benefícios desse consórcio Nordeste para Pernambuco, mas sei da indignação do povo do meu estado. Você está assistindo a entrevista com o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL do estado de Pernambuco. O deputado vai falar também sobre a importância deste ano, que é um ano de eleição. Eu sei que tem gente que diz que não gosta de eleição, não gosta de política, mas a verdade é que se você não prestar atenção em quem você vai votar, se você não gosta de política, você vai ser certamente administrado por um péssimo político. Então é muito importante que você preste atenção a quem você vai entregar o talão de cheque em branco para assinar por você. Vamos à entrevista com o deputado Fernando Rodolfo. Segundo o deputado Davi Maia, quem comanda esse consórcio, o governador da Bahia, Rui Costa, e os pensadores para a região Nordeste são políticos que perderam a eleição em Araraquara, em São Paulo. Se depois o senhor pudesse debruçar um pouco sobre isso. Por falar em fechar, o deputado está falando da delegada Patrícia Domingos, de Recife, já deu entrevista aqui para a gente também, e mandou fechar a delegacia, mas o governador não mandou fechar sua delegacia. Essa máscara aqui, deputado, eu trouxe de Santa Cruz do Capibaribe. Eu estive lá em março, ainda estava no início da pandemia. O governador havia mandado fechar todas as indústrias ali. Ali é um polo têxtil, o senhor conhece bem, Caruaru, o senhor atua lá. E os empresários, muito rapidamente, adaptaram a sua linha de produção, produzir máscaras como essa. E o governo do estado não teve a iniciativa de comprar, de incentivar, e hoje a gente vê o estado de Pernambuco figurando entre um dos piores, né, no caso da Covid-19. Então, pelo que o senhor está falando, o governo lá não tem olhado para o estado, em nenhuma área. O estado está abandonado. Na verdade, o que o governador Paulo Câmara faz, e faz bem feito, é cobrar impostos do povo pernambucano. Nós pagamos uma taxa de PVA, uma das mais caras do Nordeste. Em contrapartida, as nossas estradas estão abandonadas. Os nossos hospitais estão sem remédios. Eu recebi uma ligação no domingo passado à noite, já quase madrugada, de um médico amigo que estava lá acompanhando um parente seu que havia sofrido um acidente de moto e me disse: olha, aqui não tem soro nesse hospital. Não tem soro, não tem antibiótico, não tem remédio aqui. Está sem governo. Pernambuco está sem governo. E por falar em estrada abandonada, o senhor está brigando lá para voltar a 232 para o governo federal. Nós estamos lá nessa luta porque a BR-232, no trecho que vai do Recife até Caruaru, que é o principal eixo rodoviário do estado, está abandonada. Ela hoje está sob a gestão do governo do estado desde 2002 e esse convênio vai até 2027. Então é um convênio de delegação que tem um prazo aí de 25 anos. Acontece que a rodovia está enfrentando uma situação realmente de abandono. Então nós
fomos às ruas tentar sensibilizar a população para que a gente pudesse criar um movimento e dar força a esse movimento para chegar até o ministro Tarcísio e dizer, olha, o povo de Pernambuco cansou de trafegar por essa rodovia que está abandonada. O número de acidentes lá em cima passam 48 mil carros por dia, 48 mil veículos por dia nesse trecho. E aí a gente entrou com a ação popular na Justiça, né? A princípio a Justiça não nos deu a liminar que foi pedida, a ação está seguindo, mas o que importa é que o resultado efetivo aconteça, seja do governo do Estado, que já provou que não vai fazer, seja do governo federal. Como é que o senhor avalia a relação do governo federal em relação ao seu estado, Pernambuco? Se puder abrir um pouco mais, eu vi que o senhor esteve na inauguração da obra do Rio São Francisco. Aliás, o senhor foi um dos poucos parlamentares daquela região que teve uma obra tão importante como essa. Como é que o senhor vê a relação do governo federal para a nossa região Nordeste? Olha, o governo federal tem feito o que pode pelo Nordeste, né? O presidente Bolsonaro não deixou parar grandes obras. Essa obra que você se referiu aí, foram as comportas, ele foi lá abrir as comportas da transposição, de uma etapa da transposição do Rio São Francisco, já no Ceará, divisa ali com Pernambuco. Você sabe que ao longo dos últimos anos, durante os governos petistas, a transposição do Rio São Francisco foi alvo de páginas policiais, né? Corrupção, muito dinheiro sendo jogado na lata do lixo e a obra praticamente parada. Agora, no governo Bolsonaro, a gente vê em pouco tempo ele fazendo sem corrupção, sem desviar R$1 sequer do dinheiro público, o que não foi feito nos governos do PT. Então, eu não posso dizer que o governo está dando as costas para o Nordeste. O governo do presidente Jair Bolsonaro está investindo agora 900 milhões de reais para concluir, por exemplo, a adutora do Agreste. A adutora do Agreste, que vai levar água para vários municípios do estado de Pernambuco, que até hoje sofrem com a questão do abastecimento. Os governantes vão ter que baixar a guarda, vão ter que reabrir, colocar suas cidades para funcionar. Como é que o Ministério da Economia, me parece, tem feito um esforço grande para que o país não saísse tão ruim, né, dessa crise. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, tudo que o governo poderia fazer, o governo federal poderia fazer, foi feito. O Congresso Nacional foi parceiro, foi aliado do governo nesse momento. Nós aprovamos, por exemplo, a lei que criou o auxílio emergencial. Inclusive agora, né, o presidente já demonstrou sua intenção de prorrogar esse auxílio até o final do ano, porque isso estava previsto na lei que nós aprovamos. Foi feito o auxílio para empresários, né, para evitar a quebradeira das empresas aí com o fechamento do comércio. Nós conseguimos aprovar auxílio para estados e municípios. O que chegou de dinheiro nesses pequenos municípios aí não é brincadeira. Então o governo fez a sua parte para manter a coisa em funcionamento, para não prejudicar a vida financeira dos pequenos municípios. Porque você sabe que tem prefeituras lá na nossa região que sobrevivem apenas do que chega do governo federal. Verdade. Não é? E a arrecadação caindo, evidentemente, o FPM também cai. Né? Então, o governo criou essa linha de auxílio e foi feito esse auxílio que garantiu a sobrevivência de muitos municípios. A gente tem região lá, tem municípios na região que não atrasaram um dia sequer o pagamento, que não diminuíram sequer R$1 do salário dos seus servidores, graças ao auxílio que veio do governo federal. Então, eu acho que com a retomada aos poucos da vida, né, normal, da vida pós-pandemia, a gente não vai ter muitas dificuldades, inclusive na área da saúde. Nós vamos sair dessa pandemia com hospitais equipados, com hospitais bem estruturados, o que não acontecia antes, né? Então, a pandemia proporcionou isso aos pequenos municípios. Vou dar como exemplo aqui o município de Brejão. É um município pequeno, lá perto de Garanhuns, que hoje, no seu hospital, tem até uma estrutura de semi-UTI, que não tinha antes, né? Foi implantada agora com os recursos conseguidos através da pandemia. Então, quando a pandemia passar, o hospital vai ficar. Né? Então, a população daquele município vai ter um equipamento mais estruturado do que tinha antes da pandemia. E se você for colocar isso, espalhar essa realidade pelo resto do mapa, você vai ver que a saúde vai sair bem melhor do que entrou.
Os gestores que souberam aproveitar esse recurso, vai ter a sua cidade realmente aqueles melhorada, que empregaram corretamente, né? Agora, aqueles outros que pegaram dinheiro só para fazer uso próprio, né, para praticar atos de corrupção, infelizmente, eles vão ter que se ver com a justiça e o povo é que vai pagar essa conta depois. Falar em prefeitura, estamos no ano eleitoral, os prefeitos são importantes para que o país avance. O senhor vai trabalhar muito lá na região? Tem alguma cidade em especial que o senhor vai trabalhar para ajudar a eleger prefeito? Olha, eu tenho trabalhado muito em todo o estado e foi bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas, às vezes, não percebem a importância desse momento eleitoral para a vida de todo cidadão. Veja bem, eu ouvi falar muito dizendo, não é hora de falar em política, não é hora de falar em eleição, é hora de salvar vidas. Ok, concordo. Mas nós temos aí muitos prefeitos em fim de mandato. E o povo vai às urnas escolher quem vai governar os seus municípios a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Como é que nós não vamos falar em política? Se em janeiro do próximo ano, quando os novos prefeitos assumirem, quando os novos vereadores assumirem, nós ainda estaremos saindo dessa pandemia. Ou seja, é importante e é fundamental que a população analise muito bem, muito mais do que em outras eleições, é muito mais importante hoje refletir, saber quem você vai votar para prefeito, porque você vai eleger alguém, né, que vai assumir o seu município em plena pandemia, numa crise de saúde. Quem é que tem preparo para isso? Será que aquele laranja, né, do prefeito que está saindo, que já roubou tanto, tem preparo para isso? Né? Então, é fundamental que se pense. Eu tenho tido essa preocupação nas minhas redes sociais de fazer esse alerta à população. A eleição de 2020 é, do ponto de vista histórico, a eleição mais importante dos últimos anos. Por isso que, na hora de votar, na hora de chegar na urna, o cidadão tem que saber que está escolhendo ali alguém para conduzir os destinos do seu município em plena pandemia. O deputado está chamando a atenção para um assunto muito relevante. Eu conversei essa semana com um especialista em campanha eleitoral. Ele disse que 70% da população não está interessada em votar. Mas é o que o deputado está falando. Não adianta você ter aqui um deputado federal que briga, como o deputado Fernando Rodolfo, para levar recursos para a cidade, se ela não for bem aplicada aí no seu município. Então faz toda a diferença. Quem cuida do cheque que o deputado manda para lá é o seu prefeito, os seus vereadores. Então é muito importante que você esteja atento e se encoraje para ir votar no próximo pleito. Deputado, suas considerações finais para os nossos telespectadores no Brasil inteiro, em especial na nossa região Nordeste. Olha, eu queria agradecer a você, a todos os seus telespectadores aí pela honrosa audiência, dizer que ainda há esperança para o Brasil. Eu tenho procurado aqui no meu mandato devolver a confiança que me foi depositada nas urnas através das ações do meu mandato. Eu sou um deputado que divulga as ações semanalmente. Eu faço uma prestação de contas porque isso é dever de todo homem público. Né? Eu represento uma população, eu preciso estar perto dessa população para entender os dilemas, para saber onde dói. E mais do que isso, é estar perto do povo. É igual um médico quando vai consultar um paciente. Ele precisa saber onde é que dói para ele passar o remédio certo. Então o deputado tem que estar perto do povo, tem que conhecer as suas dores, tem que conhecer os seus anseios para trazer a solução aqui no Congresso Nacional. E é isso que eu tenho feito. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a gentileza do deputado, combativo deputado, produtivo deputado Fernando Rodolfo, meu conterrâneo, Pernambuco, e especialmente a você que nos acompanhou até agora, convidando a você para estar amanhã de novo com a gente. Obrigado mais uma vez. E até a próxima.